Sou o professor Souto, estamos na aula 9, fatoração, que significa escrever na forma de produto. E essa frase que é importante você gravar, fator comum. Qual é o número comum às duas parcelas ou aos dois termos? Vamos usar termos. Aqui eu tenho uma soma de dois termos. O elemento comum, né, o fator comum, aqui ó, o fator multiplicação é o x. Então o que nós vamos fazer? Para nós escrevermos na forma de produto, eu divido o AX por x. Então, ó, A vezes x dividido por x, como eu escolho quem eu quero dividir, porque aqui é uma multiplicação, vai sobrar A. Mais o BX dividido por x, né, vai sobrar B. Então, aí que vem a propriedade distributiva da multiplicação em relação à soma. E aí, olha, veja bem, se nós aplicarmos a propriedade distributiva, nós vamos voltar para a situação inicial. Tá vendo? Então, nós escrevemos aqui na forma de produto. O que acontece num exemplo aqui numérico? Vamos supor que eu tenha a seguinte divisão, tá? 3x mais 6x dividido por 2x. Tirando outra maneira, vou dividir aqui ó, por 2x, tá? Gostaria que vocês começassem a desenvolver o seguinte. Dentro do 6, se eu escrevo na forma fatorada, fator 2', fatorar é escrever na forma de produto de números primos. Eu não posso escrever assim. Repare que o 3x é fator comum. Olha só. Então eu coloco 3x em evidência, né? Deixa eu colocar aqui 3x. Melhor só pra... Vamos mudar aqui para 3x. Vou colocar aqui, ó, tá? Alterei aqui. 3x em evidência, então o numerador vai ficar 3x que multiplica. Então, 3x dividido por 3x vai dar 1. 6x dividido por 3x, ó, 2 vezes 3 vezes x dividido por 3x sobra o 2, né? Então aqui, mais 2, tá? Dividido por 3x. Veja bem, aqui 3x dividido por 3x vai dar 1. Então, esse resultado é simplesmente o 3. Aqui eu só estou exercitando a fatoração usando a ideia da simplificação, tá bom? Então, simplificando. Eu vou fazer alguns outros modelos aí para você entender na parte de fatoração. Tem muita coisa para a gente ver. Vamos lá. Nessa fatoração, primeiro precisamos entender que a matemática é escolha de caminhos. Você pode ter vários caminhos para resolver a mesma coisa, tá? Não fique preocupado só, qual é o jeito mais fácil, tá? Não é essa a ideia, por quê? Você entendendo o raciocínio lógico, você tem que conhecer todos os caminhos, visto que os problemas apresentados no vestibular são interessantissimamente diferentes do que às vezes você acostumou a aprender nas aulas. Então vamos pensar nas possibilidades, visto que a matemática é a ciência das possibilidades, né? Se eu pego aqui e for escolher o elemento comum, ou melhor, o fator comum desses dois termos aqui, ó, eu pego esse aqui, um fator comum, né? O x, então o que eu faço? Coloco o x em evidência e nós teremos aqui, ó, ax dividido por x, nós teremos o a. Bx dividido por x, nós teremos o b. Pronto.
mais, agora eu vou pegar esse com esse, né? E aí eu tenho o y como elemento comum. Então, o y como elemento comum. Fator comum também, né? A gente pode falar. Então eu coloco aqui y que multiplica. Aí nós temos AY dividido por y. BY dividido por y. B. Agora, o que eles têm em comum? Agora o que eles têm em comum é o A mais B. Então eu vou pôr A mais B em evidência. Esse também é um termo que a gente usa, evidência. A mais B. Então o que eu faço? Isso dividido por A mais B, sobra X. Isto dividido por A mais B, sobra Y. Pronto. Fatorei isso. Se nós tivéssemos escolhido, por exemplo, se eu tivesse escolhido aqui, ó, o elemento comum como A, olha só, aconteceria a mesma coisa. Chegaríamos no mesmo resultado. E eu teria ido por um outro caminho de fatoração, tá vendo? Coloquei o A em evidência, aqui colocaria o B em evidência. Nesse caso, nós colocamos primeiro o X em evidência, depois o Y em evidência. Então, repito, num outro caminho eu colocaria o A em evidência e o B em evidência, tá? Chegaríamos na mesma resposta. Continuando, fatoração. Turma, olha aqui, ó. O cara, você faz 5 vezes 28, aí a pessoa responde 140. Você fala, nossa, como é que a pessoa fez essa conta tão rápida, né? Simplesmente na mente dela, ela fez isso aqui, ó. Ela pegou o 28, separou, aplicou a distributiva, ó. 5 vezes 20 é 100. 5 vezes 8, 40. De cabeça, assim é mais fácil do que assim. Tá vendo? Então essa é a forma fatorada, ó. E se nós tivéssemos lá, aqui é 20 vezes 5 mais 8 vezes 5. Né? Então eu fatoro. Claro que eu estou mostrando para vocês aqui o cálculo mental. A partir dessa conta, o cálculo mental para chegar rapidamente nisso. Então, sabemos muito bem que não são todos os alunos do ensino médio, por exemplo, todas as pessoas que fazem essa conta de cabeça com facilidade. Se você usar aqui as propriedades que a gente está falando, você chega direto no cálculo. Isso é cálculo mental, tá? Usando a faturação para entender cálculo mental. Turma, o que é a diferença de quadrados? Veja bem, se nós tivermos A mais B, que multiplica A menos B, nós podemos escrever, aplicando a distributiva, A vezes A ao quadrado, A vezes menos B, menos AB, mais AB, mais AB, mais com menos, menos B ao quadrado. Simplificando aqui, ó, nós temos a diferença de quadrados. Então eu escrevo aqui o produto, aí eu leio assim, ó, o produto da soma pela diferença de dois números é a diferença dos quadrados, tá? É assim que eu leio isso daqui. Olha lá, o modelo de fatoração também importantíssimo na simplificação de parcelas ou de expressões matemáticas. Turma, como é que eu fatoro x à quarta menos y à quarta, hein? Vou fazer o seguinte. X ao quadrado, não é assim? Menos y ao quadrado. Vamos lembrar daquela propriedade que eu mostrei de multiplicar os expoentes? Bom, pensando aqui fora, ó, isso é diferença de quadrados. Então eu escrevo. Este número aqui é assim, tampa isso aqui, ó, tá vendo? Vamos tampar isso aqui. Olha lá. Ó, tampei aqui. Diferença de quadrados de dois números, ó. Tá vendo? Diferença dos quadrados. Então eu pego esse número e esse número, eu pego assim, x ao quadrado
y ao quadrado. X ao quadrado, y ao quadrado. Olha lá, e vou fazer o produto da soma pela diferença. Olha lá. Aí, o que aconteceu? Ah, professor, aqui nós podemos fatorar também, né? Aqui já não dá mais, hein? Situação que não tem mais jeito, não tem mais volta. Aqui é isso e acabou. Para aí. Diferença de quadrados, olha lá. Então eu escrevo aqui, vamos mudar de cor. Ó, esse aqui, olha lá que eu vou fazer. Diferença de quadrados, então fica x mais y, que multiplica x menos y. Olha só. Pronto. Terminou aí? Está fatorado. Turma, quanto dá essa conta aqui, hein? Quanto que dá essa conta? Diferença de quadrados? Então eu vou escrever 934.287 menos 934.286, que multiplica 934.287 mais 934.286. Viu que isso daqui deu 1? Isso daqui não dá 1? Deu 1? Então vamos somar, ó. 934.287 mais 934.286. Aí, aqui você tem que somar na raça mesmo. Agora, imagina se fazer isso aqui ao quadrado, depois isso aqui ao quadrado e subtrair. Pelo amor de Deus. Vai ficar louco, né? Agora, ó. 7 mais 6, 13, vão 1. Né? 2 vezes 8, 16. 17 vão 1. 5, 2 mais 2 mais 1, 5. Aqui é 8, aqui é 6 e 2 vezes 9, 18. Então a resposta, 1.868.573. Aqui, esse exercício, nós tínhamos na forma teste, né? 1.868.573 seria a resposta certa, tá bom? Olha que interessante. E ficou rápido, né? Pergunto para meus amigos. Aquele cálculo que eu acabei de fazer da fatoração do 934.287 menos, né? Dá para fazer na calculadora? Dá? Olha só como eles estão entendendo a aula, né? Pode cortar. Turma, agora, ó, 2.501 vezes 2.499. Olha que interessante. 2.501 é 2.500 mais 1. E 2.499 é 2.500 menos 1. Diferença de quadrados, né? Então, 2.500 ao quadrado menos 1 ao quadrado, que é 1, né? Diferença de quadrados, ó. Produto da soma pela diferença de dois números. 2.500 ao quadrado é fácil você fazer. Por quê? Porque 25 ao quadrado, você já pode até gravar esse número, ó, é 625. Ó, então vai dar 625. 0 ao quadrado é 100 ao quadrado. 100 ao quadrado é 4 zeros, vira 4 zeros. O que era 2 zeros vira 4 zeros ao quadrado. Menos 1, quanto dá essa conta então? 6 milhões, né? 249.999. Pronto. Chambala, deixa eu escrever. Chambala.
Espera aí.